Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo dia de workshop. Ontem nós entendemos um pouco do porquê nós estamos tão exaustos. E hoje o nosso objetivo é resolver uma das maiores angústias do cidadão atual. É a sensação de que eu não sei mais em quem acreditar. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: essa dúvida não é por acaso. É uma estratégia política desenhada para te paralisar. A gente vive uma era de pós-verdade e muitas vezes nós não acreditamos no que é fato, mas no que parece ser verdade para o nosso grupo social. Lembram que ontem a gente falou muito sobre bolha, sobre algoritmo, sobre viés de confirmação. Para a gente se defender, a gente vai precisar começar por um conceito importante na filosofia, que é a epistemologia. Na filosofia, esse é o conceito que, né, é o campo que estuda o conhecimento e é o que estuda como nós sabemos o que nós sabemos. A epistemologia investiga o que é verdade, como o conhecimento é construído e como separar o que é dado verificável do que é apenas opinião. E a gente vai falar muito hoje sobre opinião, sobre falácia, sobre o que a gente pode confirmar ou não e como isso funciona para construir o nosso saber e defender a nossa cabeça intelectualmente. O problema hoje é que a gente vive a chamada epistemologia de guerrilha, que não é um conceito clássico, não é um conceito acadêmico, cunhado, mas é um termo mais contemporâneo. E ele existe para descrever uma tática de guerra na comunicação. Ela acontece quando os grupos tentam não apenas defender uma versão dos fatos, mas tentam destruir a própria ideia de que o fato existe. Então não é mais uma questão de isso é verdade ou não, mas é uma questão de isso existe e isso não existe. Antigamente o debate político funcionava da seguinte maneira: existia um fato e as pessoas discordavam sobre como resolvê-lo ou concordavam em como resolvê-lo. Na epistemologia da guerrilha, a lógica muda. O próprio fato passa a ser disputado, ele vai ser colocado em xeque. A gente vai atacar as fontes e o objetivo não é convencer de que uma mentira é verdade, é de te convencer que ninguém sabe o que é verdade hoje em dia. Quando tu não confia em nada, tu entra num estado de ceticismo generalizado. Vocês que estiveram ontem na live, né, podem ter notado que a gente falou sobre viés de confirmação, verdade ilusória, sobre sequestro emocional, e tudo isso cabe aqui, né? Tu desconfia até do que está correto, porque tu lida muito mais com a emoção do que com a razão. É nesse caos que as pessoas viram presas fáceis para as lideranças que oferecem respostas simples e absolutas. Existe muita gente, principalmente no meio político, que eles não querem que ninguém desconfie deles, não duvide deles, não coloquem nunca o que eles dizem como algo dúbio, como algo que possa ser duvidoso. Então, tudo que eles falarem, por mais absurdo que seja, tem que ser sempre absoluto. Isso faz parte da epistemologia de guerrilha. E as fake news, elas entram aqui, elas não são mentiras isoladas, elas são um ecossistema. Elas servem para criar ruído, para que o debate racional continue perdendo força, né? A gente está falando ali desse absolutismo, dessa necessidade, e as fake news, elas vêm para fortalecer isso. Elas vão criar toda essa, como é que eu posso dizer, uma película, né, que vai fazer mais, vai tornar mais difícil ainda a gente encontrar a verdade. Como que a gente se protege disso? A gente vai verificar evidências
comparar fontes independentes e principalmente a gente vai notar quando o debate muda de conteúdo para ataque à credibilidade das pessoas. Então, repetindo, verificando evidências, comparando fontes independentes e principalmente percebendo quando o debate mudou do conteúdo para o ataque à credibilidade das pessoas que estão falando. E aí, falando em ataques, a gente está falando de falácias, né? Uma falácia é um erro de... Pode estar falando de uma falácia. Uma falácia é um erro de raciocínio que parece lógico, mas ele é enganoso. Ele te convence por atalhos mentais, usando emoção ou distração ao invés de te apresentar provas, né? Um exemplo clássico é: o restaurante deve ser ótimo porque tá cheio. Parece lógico, né? Tá cheio, realmente deve ser maravilhoso, mas não prova qualidade. Ele não deve ser ótimo apenas porque está cheio. Ele pode estar cheio porque ele é barato. Ele pode estar cheio pela localização, por ser o único restaurante num raio de 5 quilômetros. Ele pode estar cheio por ser uma estratégia de marketing daquele dia. Ele pode estar cheio porque um ônibus de excursão com 80 pessoas chegou e ele comporta 60 pessoas. E isso não quer dizer que esse é o melhor restaurante que existe. E nem quer dizer que ele seja bom por si só. Na política, a falácia mais perigosa de todas, e é uma das que a gente mais ouve, é a ad hominem, ou contra o homem, né? Contra a pessoa. É o famoso golpe baixo. A pessoa, ao invés de discutir uma ideia, ela vai atacar a pessoa que está falando. No cotidiano da política sem ruído, alguém pode dizer assim: esse projeto de saneamento básico ou esse projeto para as unidades básicas de saúde tem falhas técnicas no orçamento. E aí a resposta vai ser: mas tu diz isso porque tu é aliado do partido X, ou tu diz isso porque tu é contra o partido do prefeito. Ou quem é tu para falar de saneamento ou de unidade básica de saúde se tu não fez faculdade na área de saúde? Então, o que acontece? A gente pega o assunto técnico, que é a falha no orçamento, e a gente faz um ataque à pessoa que está trazendo essa preocupação, a pessoa que está trazendo levantando esse questionamento, né? Tipo, quais são as tuas credenciais para falar disso? É uma falácia ad hominem. Então, o orçamento ou o problema, ele para de ser o foco. Esse truque funciona muito bem. O foco passa a ser a vida do interlocutor, a vida da pessoa que trouxe aquilo ali. Ele desvia a atenção para uma fofoca. E a gente sabe que todo mundo adora fofoca, né? E aí cai para o julgamento pessoal. A gente perde a discussão técnica ali. Tive um probleminha aqui. Tive um probleminha com as câmeras aqui, mas voltei. E aí vamos continuar falando de defesa intelectual, né, gente? Eu nem lembro onde é que eu tava. Foram muitas emoções com o golpe que eu dei na câmera. A gente tava falando das falácias ad hominem, né? Que elas chamam a atenção para a fofoca, para o julgamento pessoal. E aí eu tava falando que isso é usado grandemente e em larga escala na política, no cenário político mundial. A gente tem um exemplo bem clássico, que é do debate presidencial nos Estados Unidos entre o Donald Trump e o Joe Biden, e o Trump falando que o Biden estava contra Deus, ou seja, né, um ataque a qualquer crença pessoal,
E o Biden dizendo que o Trump não tem ideia do que ele falava. Então, ele também atacando o homem e não atacando um projeto, uma ideia, uma discussão concreta. Ambos desviam das propostas para atacar a imagem pessoal um do outro. Aqui no Brasil a gente vê muito isso em vários lugares e com todo tipo de político. É uma coisa muito comum. Por que as mentiras e os ataques ganham força? Um estudo do MIT, o Instituto de Tecnologia do Massachusetts, ele analisou 126 mil histórias que foram compartilhadas por 3 milhões de pessoas. E o dado é assustador. As mentiras viajam 6 vezes mais rápido que a verdade e têm 70% a mais de chance de serem compartilhadas e replicadas. Como a gente falou ontem, uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. Né? A gente, isso faz parte lá do efeito da verdade ilusória, onde uma coisa repetida a exaustão até que ela se torne verdade. Né? É um conceito psicológico tanto quanto de comunicação. Por que a mentira é muito mais compartilhada? Ela não tem compromisso com a realidade. Ela é desenhada para despertar medo, ela é desenhada para despertar indignação, e a verdade muitas vezes é sem graça. Ela é técnica, ela exige leitura, ela exige um comprometimento com o aprendizado. A mentira, ela te dá um choque de adrenalina, né? Quantas vezes a gente vê até em memes, né, de fofocas, assim, quantas pessoas querem descobrir uma história. Com a mentira é a mesma coisa. Hoje a gente sai daqui com mais um escudo. A gente vai fazer o filtro de 3 segundos, que são aquelas perguntas, né? Antes de compartilhar qualquer coisa, antes de se deixar levar por um vídeo, a gente vai fazer essas 3 perguntas novamente, assim como a gente fez ontem. Primeira pergunta: quem ganha com a minha raiva agora? Segunda pergunta: esse texto ataca uma ideia ou ataca uma pessoa? Se atacou a pessoa, é falácia. A gente vai descartar. E terceiro: consigo achar essa mesma informação num veículo de notícia que eu gosto? Ou se eu estou vendo num veículo que eu gosto já, consigo achar essa informação no veículo que eu não gosto? Porque, veja bem, se for verdade, muito provavelmente os 2 veículos vão noticiar esse fato. Claro que a sua maneira, porque a gente sabe que a imprensa, apesar de livre, ela também tem lados, né? Mas se a gente conseguir encontrar a mesma notícia em diversos veículos de informação, ela muito provavelmente é verdade. Né? Se eu encontro onde eu gosto de ler, se eu encontro onde eu não gosto de ler, as chances são grandes dela não ser uma mentira, dela não ser uma fake news. Quando a gente faz isso, a gente fura a bolha. A gente deixa de ser massa de manobra, que é uma coisa que a gente gosta muito de falar, e passa a ser um cidadão que enxerga o que está por trás do ruído. Então, gente, muito cuidado, assim, ó, com campanhas de desinformação, fake news disparadas em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Não necessariamente todas as notícias que a gente recebe por esses meios são falsas, mas vamos usar esse filtro das perguntas, né? A pergunta de: isso me traz raiva, e quem ganha com a minha raiva? Ele me causa uma emoção muito forte? O texto está atacando alguém, está atacando uma pessoa ou está atacando uma ideia? E se eu consigo encontrar essa informação em vários veículos de informação. Muitas vezes a gente sabe que a gente só encontra isso naqueles blogs ou sites um tanto quanto escusos. E aí a gente pode ter certeza que isso não vai ser real. Quando a gente escuta uma informação política,
A gente avalia o conteúdo ou a gente apenas confia ou desconfia de quem está falando? Isso é uma outra forma da gente analisar as fake news, né? A gente tem que verificar as evidências, comparar as fontes independentes, diferenciar a opinião de dado verificável. Ah, eu acho que o governo federal está errando em tal situação. Isso é opinião. Dado, o governo federal aumentou tantos por cento as vagas nas universidades. Fato, porque pode ser comprovado. Quando a gente tem números, quando a gente tem aumento de tantos por cento disso ou diminuir tantos por cento daquilo e a gente tem isso de uma fonte digna como fidedigna, como o site do governo, isso é um fato verificável. Não é uma opinião, eu acho isso bom, eu acho isso ruim. A gente tem que pensar muito nisso. Quando a gente tem um adjetivo na frase, qualquer que seja, a gente já está caindo pro lado da, da nossa opinião, né? E não é um fato verificável mais. E a gente tem que notar quando o debate muda de conteúdo para credibilidade das fontes. A gente ouve muito aqui no Brasil, né? Eu não vejo tal emissora de TV. Eu não confio em tal jornalista. Eu não. Um exemplo bem clássico, em 2018, a jornalista que falou dos grupos de disparo de fake news no WhatsApp, ela foi alvo de uma campanha massiva de fake news contra ela, e essas fake news faziam o quê? Ela, né? Assim, a honra dela, a ética como jornalista e tudo mais. Não atacava o fato de ela ser uma jornalista que achou de forma Y, X ou Z aquelas informações, mas atacava ela como mulher, atacava ela como pessoa de família, né, nessas relações interpessoais. Então isso não é mais uma discussão na qual a gente pode acreditar, isso é tudo achismo. E aí a gente tá lá sendo vítima mais uma vez tá sendo vítima dessas artimanhas, desses truques psicológicos para a gente cair em tudo aquilo que a gente vem discutindo desde ontem, que é o sequestro emocional, os vieses de confirmação dentro da nossa bolha e para o algoritmo nos trazer mais e mais informação dessa mesma forma, informação falsa e informação que nos conforta porque confirma aquilo que a gente pensa, e muitas vezes o que a gente pensa está errado, porque não é baseado em fato, é baseado em opinião, né? E opinião existem as mais diversas. Gente, então, do que falamos hoje? Falamos de epistemologia, né? O campo do conhecimento, falamos de epistemologia da guerrilha e como a gente luta hoje em dia para que as coisas sejam retratadas como elas são e não que haja um debate entre como fazer as coisas e se eu concordo ou não com aquele jeito de fazer as coisas e não se tal coisa é verdade, né? Falamos de falácias e ad hominem, que é usar argumentos fáceis e chocantes para ir contra a honra, a ética e a sensatez das pessoas. E é isso. Esse foi mais um dia aqui de workshop falando de defesa intelectual. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar do nosso intervalo. Espero que tenha sido legal para vocês aprender mais um pouco sobre isso. Eu tenho gostado bastante de falar e a gente se vê por aí.
tava vendo a tua mensagem agora. Pode, Ana?